dos dois. E olha só, Carlos Bolsonaro acaba de postar nas redes sociais, ficou bravo, foi chamado de retardado mental por Pablo Marçal, disse que o pai dele perdeu as eleições em 2022 por causa de uma estratégia errada de Carlos Bolsonaro. Pablo Marçal disse que tinha uma estratégia digital para o ex-presidente Jair Bolsonaro, para vencer as eleições de 2022, para gravar, inclusive, vídeos pedindo desculpa ao eleitorado pelos erros dele durante o governo. Pablo Marçal gravou os vídeos com o Bolsonaro, não colocaram os vídeos no ar por conta de Carlos Bolsonaro, isso segundo as falas de Pablo Marçal, né? E aí chamou o Carlos Bolsonaro, o filho do ex-presidente, retardado. Bom, ele acaba de publicar nas redes sociais de que vai acionar a justiça contra o candidato de São Paulo, Pablo Marçal. Tá aqui, ó. Acionarei a justiça através do meu advogado, Antônio Carlos, devido aos crimes contra a minha honra, injúria e difamação cometidos por Pablo Marçal. E também para provar as inverdades ditas em recentes oportunidades. Não posso deixar que tais desinformações criminosas sejam levadas adiante, prejudicando a todos, como temos visto há anos. Por fim, independente de quem vá ao segundo turno, o apoiarei, desde que seja contra Boulos, soldado do Lula. Nossa, aí no final ele até fala que se for um Boulos, se for o Marçal para o segundo turno, ele apoia o Marçal. Pois é. Não. Que isso, eu estava dizendo. Agora vai ser muito bom esse processo, é bom que ele mova, porque aí nós vamos ter um atestado de sanidade, né? Porque o Marçal está dizendo que ele é débil mental, ele diz que não é. Eu li ao vivo, fui surpreendida com o texto. O Carlos Bolsonaro me surpreendeu. Não. O judiciário tem que pedir um atestado, um exame de sanidade mental do Carlos Bolsonaro. E, aliás, não é só o Pablo Marçal que diz que ele é débil mental, né? Tem muita gente que o conhece e o trata assim, como um personagem de sanidade mental duvidosa, né? Esse texto não foi ele que escreveu, porque, diferentemente do outro, esse texto está concatenadinho, está certinho. O outro não, o outro... A Fabíola não conseguiu nem ler. Esse não, esse está certinho, concatenado. Eu acho que passou pelo advogado. Vamos chamar uma especialista aí no mundo digital. Ela sempre chega na sexta-feira nessa hora. A gente vai caçar Madeleine Lax, onde ela estiver. Vem aqui. Se você me permite, Fabíola, eu queria fazer uma justiça aqui à Madeleine Laxco, que vem dizendo há dias aqui, né? Sim. Que o Pablo Marçal é um personagem digital, diferenciado, muito próximo da genialidade que foi traçada agora, esboçada aí pelo professor que nos deu a entrevista. É preciso dar esse crédito à Madeleine, ela vem dizendo isso há dias. Aliás, vários recortes dela feitos aqui. Josias. Boa tarde, Madá, bem-vinda. Boa tarde, Fabíola, Josias, Thales. E olha, quero pedir aqui para o pessoal do UOL, vai resgatar o meu vídeo falando do Pablo Marçal em 2022. Recordar é viver. Mulher lembra as coisas que o homem faz, a gente não esquece. O Marçal e o Janones eram a duplinha que iria fazer uma terceira via contra Lula e Bolsonaro. Vocês lembram disso? Contra quem? Contra o Lula e o Bolsonaro. Contra Lula e Bolsonaro. Eles queriam fazer a terceira via, se candidataram, lembra, Thales? E depois um se uniu de um lado e o outro se uniu de outro. Eles se dividiram e aí foi cada um para uma ponta. Isso. Mas é isso, bem legal você ter lembrado disso, Madá. Não, e tem esse meu vídeo de 2022 que é o seguinte, qual que é a diferença? O Janones, o Bolsonaro, eles gritam, mas eles não entregam. O Marçal é um infoproduto. Eu fui falar com as pessoas que participaram do último lançamento que ele fez, que não era nem um lançamento de um produto, era lançamento de um curso que tinha um livro, não sei o que, de empreendedorismo. No lançamento, ele fez 138 milhões. Não é 138 milhões para ele, tá, gente? É faturamento bruto, aí ele tem que pagar despesas, isso e aquilo. Assim, é um personagem completamente diferente, é um infoproduto, ele passa por debaixo do radar da imprensa política, porque a imprensa política não cobre essa área de infoprodutos, de venda de cursos, de apostas, desse tipo de coisa, de gatilhos mentais, de marketing. E se começarem a chamar o cara de extrema-direita, aí eu acho que ele leva no primeiro turno. Porque ele sabe utilizar a mídia, e a mídia não sabe do que ele se trata. E com uma arrogância muito grande, que é típica da ignorância,
trata como se ele fosse mais um fenômeno político similar ao Bolsonaro. E ele sabe como usar isso para crescer. Ele está fazendo isso. E, assim, ele está roubando o bolsonarismo do Bolsonaro, né? Ele roubou o bolsonarismo do Bolsonaro. E é isso que a gente vê, o desespero. Porque o Bolsonaro, ele é o quê? É um oportunista que viu uma série de ideias, principalmente da pauta de costumes, voando e virou a cara dessas ideias. Mas ele não tinha seguidores fiéis, como tinha, por exemplo, o Olavo de Carvalho. Ele passou a aglutinar quando ele encampa essas ideias. Mas ele tem coisas que incomodam muito as pessoas conservadoras. Por exemplo, ele é um conservador que casou 3 vezes e cada hora troca a mulher por uma mais nova. O jeito como eles falam das mulheres é muito pejorativo. A agressividade muito grande. O Pablo Marçal é um produto que, assim, ele fala para todo mundo, eu casei com a minha primeira namorada. A mulher dele é uma influencer que tem milhões de seguidores. Os dois estão no ramo evangélico. Ele tem essa coisa disruptiva, mas ele não é o cara do palavrão, ele não é o cara da metáfora sexualizada, ele não sexualiza a mulher dos outros, ele não chega, deu um furo, tá sonhando comigo, não tem isso. Então, para o conservador é mais palatável. E mais, ele não obriga a pessoa a sair brigando com parente e amigo que não são do mesmo ramo político. Ele é um cara que vende. Então, ele não vai criar um desconforto que impeça a realização daquela venda no longo prazo. Ele quer vender sempre para a pessoa. Se ele cria desconforto na vida da pessoa, isso tem um prazo. E, assim, a narrativa dentro do bolsonarismo, gente, já está amarrada. Eu vou bater a aposta aqui, que é o seguinte. O capitão, ele quer o Pablo, porque o Pablo é a direita. O Pablo é quem vai exterminar o comunismo e fazer valer os nossos valores. Mas o Valdemar Costa Neto obrigou ele a fechar com o Nunes. Então, ele está fingindo que apoia o Nunes, mas você olha lá, bem a cara dele, quem ele gosta mesmo é o Marçal. E foi o próprio Bolsonaro que insuflou esse tipo de coisa na militância dele, alimentando aquela coisa de mais 72 horas, isso aqui é um final. O outro foi lá, aproveitou todas essas jogadas de marketing, essa que eu me refiro agora se chama Breadcrumb Trail, trilha de casquinha de pão. Você pega 2 fatos que não têm conexão entre si e cria uma relação de causa e efeito. O Bolsonaro treinou a militância dele nisso à vontade. Foi lá o Pablo Marçal e fez contra o bolsonarismo. E agora eles vão espernear, vão espernear, vão espernear. Quanto mais espernear, pior fica, porque venderam um apoio político que eles não têm para dar. E isso na política não tem perdão. A Haddad se elegeu em São Paulo com apoio do Paulo Maluf. O Maluf mandou o malufista votar no Haddad e o malufista vota. O Lula se elegeu presidente com apoio do ACM e do Sarney. Porque o ACM mandava votar no Lula, votava. O Sarney falava agora é Lula, votava. E o Bolsonaro vendeu um apoio que não